algumas coisas aqui muito interessantes. Olha só, ontem eu tive a oportunidade de ministrar num café de pastores. E eu tinha um sonho, mas olha só, e o sonho se tornou realidade. Porque no momento que eu estava com a palavra, eu falei assim, irmãos, para os pastores: agora eu quero ver. Porque quando vocês estão com o microfone, vocês cobram da igreja. Agora faz o que vocês cobram da igreja. Eu falei para os pastores, na hora da oferta, eu falei: agora eu quero ver. Vocês cobram da igreja para a igreja vir ofertar. Agora os pastores, quando é que vocês ofertar? Porque é muito bom, irmão, nós cobrarmos alguma coisa quando nós temos poder na nossa mão. É muito fácil. Então eu não estou aqui falando de algo, irmão, jogando palavras ao vento. Eu estou falando de algo que eu faço, de algo que eu aplico na minha vida. E eu queria que você, em nome de Jesus, nessa noite, tomasse isso aí para você. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, no nome de Jesus, abra sua Bíblia aí. Não pode ser em outro livro, né? Em outro texto, que não seja Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, querido, é o texto que fala dos achados e perdidos. Mas aqui nós vamos pegar capítulo 15, versículo 11 em diante. E a gente vai ler aqui. Eu creio que toda a igreja conhece esse texto, já ouviu desse texto. Nós vamos pegar aqui um versículo para a gente começar a nossa ministração. E vamos falar dentro desse texto aqui da vida do filho pródigo. Então, Lucas 15, 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto, olha: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Feche os seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que enquanto a tua palavra for pregada, que o Espírito do Senhor tenha liberdade para tocar na igreja, Senhor. Ó Deus, joga por terra agora toda resistência, toda barreira, todo impedimento, Senhor. Prepara o nosso coração segundo a sua vontade, segundo o teu querer nessa noite. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos receber ensinamentos, ó Deus, que possamos guardar e levar por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém, igreja? Eu gosto do amém, irmãos, porque mostra que você está junto comigo aí. Amém? Então, olha só, irmão, como eu falei, esse texto aqui é um texto que ele é essencial para esse momento. Por quê? Porque esse pai aqui de Lucas, ele vai trazer para nós uma referência de todos os outros pais relatados na Bíblia. Ele vai trazer para nós uma referência, irmãos, olha só, de um verdadeiro pai. E nós vamos observar isso aqui. Olha que coisa interessante, irmão. Às vezes nós temos tantas preocupações. Olha como Jesus, ele não tem algumas preocupações que nós como homem temos. Porque a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que não cita o nome desse pai. Não cita também o nome dos filhos, irmãos. Mas nós sabemos, irmãos, que eles eram uma família, que o Senhor, ele pega essa família para ilustrar um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de igreja e Deus, um relacionamento de Deus Pai e nós filhos do Senhor. Então ele traz para nós, irmãos, olha só, esse direcionamento, esse ensinamento, ele traz para nós essa comparação, ele traz para nós esse exemplo, irmãos. E olha que coisa interessante, quando nós pegamos esse texto aqui, começamos a ler esse texto, o que vem na sua mente? Filho, eu estou achando a igreja muito dispersa. Está acontecendo alguma coisa aí? Vamos ficar de pé? Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor e agora. Eu não sei como você entrou. Eu não sei como você chegou. Às vezes você entrou aqui brigado com a sua esposa.
brigado com seus filhos. Às vezes você entrou aqui decepcionado com você mesmo. Mas eu quero te dizer que aqui é o lugar de você sair transformado. Mas depende de você. Então agora feche os seus olhos. Não abra por nada. E peça ao Espírito Santo para tocar em você. Peça ao Espírito Santo para tocar em você. Porque se você não for tocado pelo Espírito Santo, essa reunião vai ficar chata. Esse culto vai ficar chato. Então peça a Deus para tocar em você agora. Peça a Deus para preparar o teu coração agora, para preparar a tua mente agora. Fala com o Senhor. Às vezes você vem forçado, às vezes você vem obrigado, mas diga para o Senhor, fala: Senhor, eu vim obrigado, eu vim forçado, mas eu quero te ouvir, porque eu sei que aqui é um lugar onde eu recebo direcionamento, é um lugar onde eu sou abençoado. Fala isso para Deus. Às vezes você entrou aqui brigado com o teu marido, brigado com a tua esposa, brigado com os teus filhos, às vezes você entrou aqui em pecado. Fale com o Senhor, diga: Deus, eu estou no lugar de cura, eu estou no lugar de bênção, eu quero receber essas bênçãos, eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero ser envolvido com a glória do Senhor, eu quero ser envolvido com a graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, joga por terra agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, nós queremos estar debaixo da tua direção, debaixo do teu controle. Então fala com a tua igreja nessa noite, fala conosco, Pai, nos direciona, Senhor, traga alegria ao coração dos filhos, Pai. Filhos que às vezes essa data para eles não são tão boas, porque as lembranças são ruins, mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aceita ele, glória a Deus. Então, querido, olha só, quando nós falamos de Lucas 15, automaticamente vem na nossa mente o filho pródigo, porque o texto fala sobre o filho pródigo. E a palavra pródigo, querido, no dicionário, ela vai trazer uma conotação de acordo com aquilo, com as atitudes que esse filho tomou. Porque a palavra pródigo, ela vai dizer que é uma pessoa imprudentemente, que age imprudentemente, uma pessoa que age extravagante, uma pessoa que caracteriza, olha só, por gastos desnecessários, uma pessoa esbanjadora. Então o texto, ele vai trazer uma conotação de acordo com o nome que diz filho pródigo. E aqui, irmãos, olha só, muitas vezes nós temos uma ideia dentro desse texto. Eu creio que você já teve essa ideia, às vezes você já compartilhou isso com alguém, que dentro desse texto aqui tem um filho bom e um filho ruim. Não é? Mas só que nós vamos observar, irmãos, olha só, que mesmo você tendo aí esse pensamento de um filho bom, um filho ruim, mas ambos tiveram problemas com o seu pai, e o seu pai soube lidar com todos os dois. O seu pai não fez acepção, o seu pai não tratou um na linguagem que nós falamos que é bom e o outro ruim, não, ele tratou os dois iguais. Olha só, e hoje nós queremos, irmãos, concentrar aqui no pai e não nos filhos. Olha só, foi porque ele era o que era, e seus filhos se tornaram o que deveria ter sido. Pelo que o pai era, os filhos tornaram aquilo que eles eram. Por quê, irmãos? Porque o pai era um pai acessível. O pai não tinha problema com os seus filhos. O pai não tinha problema quando os filhos queriam chegar perto dele, queriam falar com ele. O pai era um pai liberado, irmãos, com os filhos. Então os filhos se tornou o que eles são. Olha só, a história familiar, ela é desconhecida. Por quê? Porque não fala o nome da mãe. Não fala que tinha uma mãe. Automaticamente, o que nós imaginamos, irmãos? Que ele era viúvo. Automaticamente nós imaginamos que a mãe faleceu e ele então cuidava dos dois filhos. Ele começou então a exercer ali o cuidado da família sozinho. E ele começou então a ter as suas dificuldades criando os seus dois filhos sozinho. Escute aqui, tudo indica que era uma família rica. Tudo indica isso. Por quê, irmão? Porque quando o filho volta, a gente começa a ouvir ele falar dos empregados, a gente começa a ouvir ele falar, irmãos, olha só, do rebanho. Então tudo indica que era uma família rica. E o filho mais novo, irmãos, escute isso aqui, o filho mais novo é semelhante aos nossos filhos, irmãos. Quem aqui é filho, levanta a mão. Então escute isso aqui, todo filho, irmãos, tem sonho. E esse filho aqui, ele também teve sonho, como qualquer outro filho, como qualquer outro jovem.
sonho dele, irmãos, olha só, às vezes é semelhante ao meu, ao seu. Ele queria viajar, ele queria conhecer, irmãos, olha só, muitas coisas. Ele queria conhecer coisas que ele nunca tinha visto antes. Ele queria ir, irmãos, olha só, para países distantes. Ele queria ir para cidades distantes. Ele tinha esse sonho. Ele sonhou, irmãos, olha só, com grandes tarefas. Mas o que ele encontra, irmãos? Uma grande tentação. E às vezes a nossa vida é assim. Nós temos muitos sonhos, irmãos. Queremos realizar muitas coisas, mas só que nós enfrentamos grandes tentações. Olha só, ele sonhava com uma grande aventura. Por quê? Porque quando ele pede o pai, irmãos, olha só, aquilo que pertencia a ele sai para a sua aventura. Ele vai viver uma aventura, mas essa aventura se torna uma agonia. Ele começa então a viver uma agonia. Olha só, ele sonhava, irmãos, com prestígio, mas o que ele encontra? Pobreza. Por quê? Porque ele pega a sua riqueza e ele começa a sonhar com prestígio, mas aí ele se depara com uma pobreza. Ele sonhava, irmãos, olha só, em uma vida de romance, mas aí ele termina com uma vida de trapos, irmãos. Aquele sonho que ele sonhava, aquela aventura que ele tinha, olha só, ele sonhava com a felicidade, mas aí onde ele encerra, irmãos, a sua aventura? Dentro de um chiqueiro. Então aqui nós estamos trazendo aqui algumas situações do filho, mas nós vamos focar aqui no pai. Olha só, parece que o filho mais velho, irmãos, depois que o filho mais novo, você conhece a história, ele pede a herança, ele sai da casa do pai. Nós automaticamente começamos a imaginar que o filho mais velho, ele assume agora a direção dos negócios, ele assume agora a direção da fazenda. E este pai, que era um pai acessível pelos seus filhos. Eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos. O que Deus está chamando a nossa atenção? Você pai que aqui está, você mãe que aqui está, você que exerce esse papel. Nós precisamos ser acessíveis aos nossos filhos, irmãos. Olha só, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda para você. Seus filhos podem falar com você sobre qualquer coisa? É uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, a igreja precisa entender. Aqui é tanto o pai quanto a mãe. Olha só, seus filhos podem falar com você sobre qualquer coisa, irmão. Você é acessível aos seus filhos. Às vezes, se nós perguntar aqui alguns pais, eles vão dizer que são, mas será que na prática é mesmo? Será que na prática somos mesmo? Você se coloca à disposição dos seus filhos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo tem que o seu filho está pedindo para você fazer algo para ele? E até hoje você não fez, enrolando. Coisa simples. Às vezes arrumar uma bicicleta, às vezes ir na sorveteria, sei lá, coisa simples. Então você se coloca à disposição dos seus filhos. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque nós vamos pegar a comparação aqui do pai. E como eu disse, todos nós somos filhos. Então entenda aqui, olha só, o nosso Pai Celestial, Ele é muito acessível por todos aqueles que precisam dele. Todas as vezes que você vai a Deus, irmãos, Deus está acessível a você. Todas as vezes que você procura Deus, Deus está aberto a você. E esse Pai simboliza também Deus e simboliza o Pai terreno. Então nós precisamos ser acessíveis aos nossos filhos. Olha só, Deus, Ele é assim, Ele está acessível a nós. Olha só, Ele quer que nós, irmãos, que nós pedimos Ele as coisas e que nós vamos até Ele. Para quê, irmãos? Para que o Senhor possa nos salvar. Para que possamos ser salvos. Escute isso aqui. Deus deseja tanto isso, irmãos. Deus deseja tanto que nós, filhos, venhamos ser salvos. Que nós, pai, nos tornamos pais melhores. Ele deseja tanto isso que Ele mostrou essa disposição, entregando o seu filho para morrer na cruz do Calvário, irmãos. Olha só para que nós viéssemos ser salvos. Então Deus, Ele mostra, irmãos, olha só, a intenção. Deus, Ele mostra como Ele é um Pai acessível. Deixa eu te perguntar uma coisa, todos que aqui estão aqui nessa noite, você se considera salvo nessa noite? Responde para você aí. Porque uma coisa é certa, irmão, você sabe que você vai passar a eternidade, irmãos, do lado do Senhor. Agora, se você não tem certeza da sua salvação, você vai passar a eternidade longe do Senhor. Então nós precisamos pensar nisso. Olha só,
podemos ir a Deus a qualquer momento e encontrar com Ele, irmãos. Podemos ir a Deus a qualquer momento e as nossas necessidades serem atendidas. Deus não é alguém que você tem que marcar horário, irmão. Deus não é como eu e você, que às vezes virando para os nossos filhos e falando assim: deixa eu ver o dia que eu estou de folga. Deus não é como eu e você, que olhando para os nossos filhos e pensando assim: semana que vem eu vou estar mais tranquilo, eu vou poder fazer isso com você. Não, irmão. Deus, Ele está acessível. Todas as vezes que você quiser acessar o Senhor, Ele vai estar disponível, irmãos. E o que nós precisamos aprender aqui, igreja? Uma coisa muito séria. A igreja, irmãos, preste atenção. A igreja, ela tem perdido força. A igreja, ela tem perdido a sua autoridade. A igreja, irmãos, olha só, ela tem perdido a sua integridade. Mas por quê, irmãos? Porque os pais não querem ensinar dentro de casa. E quando eu falo pai aqui, é sem generalizar, tanto o pai quanto a mãe. Porque esse pai aqui, irmãos, era um pai espiritual. Amém? Amém. No versículo 18, a Bíblia diz assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por que ele reconheceu que ele tinha pecado, irmãos? Porque o seu pai ensinou para ele o que era certo e o que era errado. Porque o seu pai mostrou para ele, irmãos, olha só, o que era certo e o que era errado. E ele então, diante daquela vida, ele percebeu que ele havia pecado. Isso significa que o pai estava ensinando para ele o caminho. A Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios 22:6, diz assim: olha, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, isso aí é uma prova, porque às vezes a gente fala assim: ensinei meu filho está lá fora, meu filho está pecando. Não, se você ensinou, ele vai lembrar do caminho. O que aconteceu com esse filho pródigo foi isso, irmão. Ele lembrou do caminho. Ele saiu da casa do pai, irmãos, mas ele lembrou dos ensinamentos. Então ele reconhece, ele diz: eu pequei contra o meu pai, eu preciso voltar, eu preciso pedir perdão. Então ele era um pai espiritual. Escute isso aqui: a responsabilidade pela criação dos filhos, irmãos, recai sobre os ombros dos pais, e não da escola, e não da igreja. Tem muito pai que fala assim para o filho: é isso aí que você está aprendendo na igreja? Os filhos poderiam ter autoridade e virar para os pais e dizer assim: é o que eu estou aprendendo, é o que você não me ensina. Porque nós não podemos transferir essa responsabilidade. Às vezes você vira para os seus filhos e fala: é isso aí que os professores estão ensinando você na escola. Os professores ensinam matéria, conduta é os pais que ensinam. Conduta é nós que vamos ensinar. Onde que meu filho está aprendendo isso aí? Na sua casa. Na minha casa não, porque eu não ensino isso. Então é por falta de você não ensinar que ele está sendo assim. Então aqui era um pai espiritual, era um pai que assumia a responsabilidade. O que nós precisamos aprender, irmão? Porque às vezes Satanás quer que você carregue uma culpa, porque o teu filho está lá fora, porque o teu filho está nas drogas, porque o teu filho está na prostituição. Satanás quer que você carregue uma culpa. Não carregue essa culpa. Se você está ensinando, então em nome de Jesus, ele vai tomar as decisões dele, mas o seu coração está em paz. Mas agora, se você não ensina, a consequência vai vir sobre a sua vida. A consequência vai vir sobre a sua cabeça. Olha só, aqui, irmãos, nós vamos entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos o caminho. Eu já disse aqui, irmãos, mas preste atenção: isso não nos dá nenhuma garantia, irmão. Isso não vai nos dar nenhuma garantia. É por isso que muitos pais, às vezes, eles choram de remorso e falam: não, dei tudo para o meu filho, olha o que o meu filho virou. Irmão, dar alguma coisa para os nossos filhos não nos dá nenhuma garantia. Deixar um legado nos nossos filhos também não nos dá nenhuma garantia na decisão a qual eles vão tomar. Mas ensinarmos o que é certo dá a nós uma paz que ninguém pode tirar. Então nós precisamos ser como esse pai, ser um pai espiritual, ser um pai provedor, ser um pai, irmãos, olha só, que ensina o filho, irmãos, a falar com Deus, ser um pai, irmãos, que vai ensinar os seus filhos a servir na igreja. Nós precisamos ser um pai que vai ensinar. Tem gente que fala assim: não, pastor, tudo que você está falando eu falei com meu filho semana passada, mas quantos anos que você não falou? E depois de semana passada você continuou falando. O negócio não é viver aqui só agora, o negócio é viver hoje,
a gente faça isso, para que a igreja seja uma igreja forte, para que as famílias sejam famílias fortes, para que nós possamos vencer as tempestades, irmãos, para que nós possamos vencer os problemas. Então nós precisamos entender os nossos filhos a servirem a Deus. Se os seus filhos estão servindo a Deus, irmãos, olha só, agradeça a Deus por isso e seja incentivo para eles. Tem pai que não são incentivo para os filhos, tem pai que fala, agora você quer viver na igreja, melhor viver na igreja do que viver no mundo, irmão. Melhor estar na igreja do que estar no mundo. Então seja incentivo para os seus filhos. Seja incentiva eles a agradecer ao Senhor, olha só, fala do ministério que eles podem ser inseridos. Irmão, olha para o seu filho, converse com ele e fala qual o ministério que ele pode ser inserido. Ajuda ele, irmão, ajuda ela. Esse é o nosso papel, esse é o papel dos pais. Olha só, se eles estão servindo ao Senhor, olhe por eles, irmãos, faça o seu melhor, influencie eles para Cristo. Olha só, o filho, ele associou o céu ao seu pai. O filho pródigo, ele associa o céu ao seu pai. O que o seu filho pode associar a você? É tanto mãe quanto o pai que eu estou falando aqui. Ele não poderia lembrar de Deus, não sem lembrar do seu pai. Quando os nossos filhos, eles vão lembrar de Deus, é porque eles vão ver algo em nós. Então olha só, o filho associa o céu ao seu pai. Ele não poderia lembrar de Deus sem lembrar do seu pai. Olha só que impacto, irmãos. Olha só que coisa poderosa que aquele pai deixou no seu filho. Que aquele pai, irmãos, olha só, liberou ali na vida do seu filho. Pais, precisamos entender uma coisa. Estamos cansados, irmãos, olha só, estamos causando impressão adequada nos nossos filhos. Qual a impressão que nós estamos causando nos nossos filhos? Está causando uma impressão de um pai ignorante, de um pai que grita, de um pai agora que veste muito nervoso. Qual que é a impressão que você está causando no seu filho? Qual o impacto que você está causando no seu filho? Como eu disse aqui, isso aqui serve para as mães também. E serve para nós que somos filhos, porque um dia seremos pais. Escute aqui. Seus filhos aprenderão a orar quando eles começarem a ouvir você orar. Amém? Amém. Eles vão aprender a orar quando eles ouvirem você a orar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, irmãos, a amar a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a igreja. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a célula, irmão. Eu já disse isso aqui. Meu filho e minha filha, um tempo atrás, eles estavam fazendo uma reunião, os dois. E dentro da reunião que eles estavam fazendo, sabe o que eles estavam dizendo? Que eles nunca seriam líderes na igreja. Que eles nunca iriam pastorear a igreja. Porque, irmãos, pelo sofrimento que eles viam nós passando por causa da igreja. Mas eu disse para eles, olha, nós não passamos sofrimento por causa da igreja. Nós passamos sofrimento por causa do chamado. Nós passamos sofrimento porque nós entendemos que Deus nos chamou para uma grande obra. Então isso faz parte do chamado que Deus nos chamou. E nós ensinamos eles a amar a igreja. E hoje, se você conversar com meu filho, se você conversar com a minha filha, o pensamento deles são diferentes. Mas por quê, irmão? Porque nós ensinamos ele a amar a igreja. E tem muito pai que está ensinando o filho a odiar a igreja. E sabe o que é pior? E tem muito pai que está ensinando o filho a odiar a igreja e ele está dentro da igreja. É tipo aquele exemplo que você dá para o seu filho quando o pai bebe e fala para o filho assim, ó, você quer ruim, viu, filho? O papai está bebendo, mas você não bebe, não. É tipo isso. É tipo assim, ó, o papai está fumando, mas não fuma não. Se fumar é uma desgraça na vida do homem. Mas o papai está fumando. É tipo isso, o cara fala mal da igreja, mas ele está dentro da igreja. Então é o que você está ensinando para os seus filhos. O que você está ensinando para os seus filhos? Que tipo de pai você está sendo? Que tipo de mãe você está sendo? Escute isso aqui, os nossos filhos vão amar aquilo que nós amamos, irmão. Por que tem muito filho que não quer seguir a profissão do pai? Porque mesmo sendo profissão, o pai sempre reclama daquela profissão. Então se o pai não ama, o filho não vai amar. Por que o filho um dia vai querer casar e ter família? Porque ele vê o pai amando a família. Por que um dia o filho vai querer casar e vai querer cuidar da esposa? Porque ele vê o pai cuidando da esposa. Por que a filha um dia vai querer cuidar e vai cuidar do marido? Porque ela vê a mãe cuidando do marido. Então os
nossos filhos, irmãos, olha só, eles vão amar aquilo que nós amamos. Escute isso aqui. Muitos têm influenciado seus filhos. Olha só, tem gente que influencia os seus filhos a torcer para o mesmo time que ele torce, irmão. O menino nasceu atleticano, mas o pai quer que o filho seja cruzeirense, irmão. Não tem jeito, mas ele consegue influenciar o filho a ser cruzeirense, irmão. Mas ele não consegue influenciar o filho a obedecer a Deus. E nem ler a Bíblia. E nem ser temente a Deus. Onde nós estamos errando? Onde nós estamos errando? Porque uma coisa é certa, irmão. Se você não ensinar o seu filho a amar a Deus, quem vai ensinar? Se você não ensinar o seu filho a obedecer a Deus, quem vai ensinar? Se nós não fizermos isso, outra pessoa vai fazer. Mas escute aqui, vai aparecer alguém que dificilmente vai ensinar de Deus. Se você não ensinar de Deus para ele. Não está aqui no esboço não, mas deixa eu perguntar aqui para os pais que aqui estão. Se você já faz isso, continua. Mas se você não faz, procura fazer. Quanto tempo tem que você pegou o caderno dos seus filhos para ver como é que está? Quanto tempo você foi na escola antes da aula acabar e observar seu filho dentro da sala de aula? Quanto tempo tem que você fez isso? Existe um ditado aí, irmãos, que ele é uma profecia do mal. E muitas profecias se cumprem. Quem diz assim, me diga com quem tu anda. Quem com pouco se ajunta. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Então, irmão, se você não ensinar os seus filhos, quem vai ensinar? A Bíblia diz lá em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Então é nós que precisamos ensinar. Olha só, outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo 20, a Bíblia diz assim, olha, escute isso aqui, irmãos, escute isso aqui em nome de Jesus. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Sabe o que isso aqui traz para nós, irmão? Pais carinhosos. Pais carinhosos. Nós precisamos ser pais carinhosos, irmãos. As coisas elas vão tomando uma proporção e a gente vai perdendo aquela porção. Outro dia eu estava caminhando com a minha filha na Avenida Brasília, e eu peguei na mão dela para a gente atravessar a rua. Olha o tamanho da moça. Eu peguei na mão dela para atravessar a rua, ela tentando soltar a mão. Eu falei, outrora você sempre queria andar de mão dada. Minha outra filha emprestada também estava junto. E eu falei, agora ninguém quer dar a mão, né? Agora ninguém quer segurar na mão, né? Mas antigamente amava segurar na mão. Mas nós precisamos, irmãos, olha só, voltar a ser esses pais carinhosos. Escute aqui, irmãos, pais de verdade, irmãos. Escute uma coisa, não tem medo de demonstrar suas emoções, irmãos. Deixa eu perguntar para você, pai que está aqui, qual foi o último dia que você abraçou seu filho? Qual foi o último dia que você abraçou sua filha? Não é de brincadeira, não. É abraçar para demonstrar essa ação emocional de carinho com ele ou com ela. Eu tenho um filho, todo mundo conhece, irmão. Pensa numa geladeira. Mas direto eu estou abraçando, dando um beijinho no rosto dele. E pensa em alguém que está chegando, irmãos. E o outro começou a me abraçar depois que a gente saiu de noite. Vovô te amo, vovô te amo, vovô te amo, vovô te amo, vovô te amo. Aí vovô não aguenta, irmão, só vê a lágrima descendo. Tem como, irmão, a gente não aguentar. Então o que acontece? Nós precisamos entender isso, irmãos. Pais de verdade não tem medo de mostrar suas emoções. Eles dizem por aí, irmãos, que homem não chora, que macho não chora. Jesus nos ensinou, irmão, que Jesus chorou. Como que eu e você não vamos chorar, irmão? Então o homem de verdade, irmão, ele não vai ocultar suas emoções para os seus filhos. Nós temos que mostrar para os nossos filhos, porque tem muito pai que fala assim, homem tem que ser forte, viu? Homem não pode chorar não, homem chora sim, irmão. E temos que mostrar para os nossos filhos que nem todo dia, irmãos, é dia de vitória, tem dia de derrota. Temos que ter o coração aberto para mostrar para os nossos filhos, irmãos, que somos pais amorosos e nós choramos sim. Nossos filhos têm que nos ver chorando, irmão, não pelos problemas
olha só, ajoelhado na sala, trancado no quarto, chorando em oração. Os nossos filhos precisam nos ver. Mas escute uma coisa, os nossos filhos são inteligentes, irmão. Esses filhos dessa geração, eles são inteligentes. Por quê, irmão? Porque eles sabem quando o dia está difícil. Por quê? Porque eles só vê você orando nos dias difíceis. Por quê? Porque o filho pede uma coisa e o pai fala assim: filho, a situação está difícil, não pede nada, está complicado, aquele negócio todo. Aí são esses momentos que ele vê você orando. Aí ele fala: então no momento difícil eu vou orar, no momento de celebração eu não preciso orar. Os nossos filhos precisam nos ver orando sempre, de joelhos, chorando nos pés do Senhor, não para pedir Ele alguma coisa, mas para agradecer por aquilo que nós temos, pela família que temos, pelos filhos que temos, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, irmãos, uma pessoa carinhosa não é uma pessoa que pede respeito, irmão. Porque tem gente que pensa assim: já viu o filho, vai brincar, vai querer pular de cavalinho no pai, o pai, ó, me respeita, menino, não faz isso não, menino, você tem que respeitar. Não, irmão. Momento de carinho não é perder o respeito. O filho sabe o pai que ele tem. Quem está me entendendo? Amém. Irmãos, olha só, eu sempre falo isso quando estou em reunião, e é tão interessante, irmão, quando você pode pregar isso. Por quê? Porque eu tenho duas pessoas aqui, e duas não, né? Eu tenho 4 pessoas aqui que estão mais assim dentro da minha casa, e eles vão poder respaldar o que eu estou falando. Se for mentira, vocês podem procurar eles, e eles vão falar: não, o pastor está mentindo. Mas eu falo aqui, irmãos, olha só, eu falo em Deus, eu falo a verdade. Eu espero que meus filhos nunca tenham medo de dizer que me amam. Não sei se você está entendendo, eu vou desenhar para você. Tem filho que tem medo de falar para ele: pai, o que meu pai vai pensar? Então eu espero que meus filhos nunca tenham medo. Irmão, teve um dia desse cunhado, começou a fazer umas homenagens para mim, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Será que esse cara vai para o céu? Será que esse cara se arrependeu? Sabe, irmão? Mas aquilo assim trouxe uma alegria tão profunda no meu coração. E aí todas as vezes que eu lia para alguém, eu me emocionava, irmão, mas de alegria. Por quê? Porque eu já fiz muitas coisas para ele. Mas eu entendo que hoje, irmãos, olha só, por onde ele está, pela vida que ele está vivendo, existe algo que eu deixei nele, irmão. Isso não vai ser tirado. Glória a Deus. Aleluia. Isso não vai ser tirado. Então a minha maior alegria é essa. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. Então eu espero que meus filhos nunca tenham medo de dizer que me amam, irmão. Olha só, eu espero que eles nunca tenham vergonha quando eles ouvirem isso de mim. Por quê? Porque tem filho que tem vergonha quando o pai diz que ama, irmão. Então nós precisamos nos associar a esse pai aqui. Olha só, irmãos, e por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque eu cresci, irmãos, onde não tinha muito isso. Ou melhor, não tinha isso. Eu cresci em um lar, irmão, que não tinha carinho. Eu cresci em um lar, irmãos, como eu já disse aqui, não tinha bom dia, não tinha boa noite, não tinha boa tarde, não tinha nada disso. Eu cresci num lar que era cada um por si, irmão. Eu cresci num lar, irmãos, olha só, que essas expressões, irmãos, dificilmente acontecia, ou melhor, nunca acontecia, irmãos. E às vezes eu estou pregando para pessoas que estão em um lar semelhante a isso que eu estou falando, ou cresceram em um lar semelhante a isso que eu estou falando. Mas às vezes eu estou pregando para pessoas que estão me ouvindo e vão dizer assim: não, pastor, eu nasci, eu estou em um lar repleto de amor. Então se você está em um lar repleto de amor, você precisa replicar isso, irmão. Você precisa passar esse amor para frente. Você precisa fazer com que as pessoas vivam o mesmo amor que você viveu. O desejo de Deus é que nós, irmãos, venhamos replicar aquilo que nós recebemos dele. Porque é muito fácil, irmãos, nós como pai virar para os nossos filhos e falar: filho, olha, papai não é muito carinhoso com você porque papai não teve carinho. Filho, papai tem dificuldade de abraçar porque papai não foi abraçado. É muito fácil a gente dizer isso. Mas quando você vem de um lar, irmão, onde você teve carinho, irmão, onde você teve toda a cobertura, teve presente de todo mundo, replica isso. Vire para os seus filhos e faça isso com os seus filhos. É isso que a gente precisa fazer, irmão. Nunca é tarde, irmão, para que a gente possa recomeçar. Nunca é tarde para que a gente possa iniciar. Eu sei que hoje, domingo de cedo, era isso que você queria ouvir. Mas hoje é isso que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, irmão. Se você não teve, como eu disse aqui, como eu, comece a partir de agora, irmão.
Comece a partir de agora. Se você não teve tanto carinho, às vezes quando você vai falar da sua vida, você só lembra dos momentos difíceis. Comece de agora. Comece a demonstrar carinho agora. Comece a abraçar, comece a beijar, comece a estar perto dos seus filhos, comece a estar perto da sua família. Comece agora. Porque uma coisa eu tenho certeza, irmão. Você pode não ter recebido isso do seu pai. Você pode não ter recebido isso da sua família. Mas você não pode dizer que não recebeu isso de Deus. Vou repetir. Você nunca vai poder dizer que não recebeu amor, carinho e muito mais de Deus. Você nunca vai dizer isso. Porque onde era para a gente estar? E nós estamos aqui. Porque o nosso Pai ama, cuida e provê. Glória a Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, replicar isso. Escute isso aqui. Você já parou para pensar? Você que é pai que está aqui, já parou para pensar o que é ser pai? Às vezes você fala, pai, eu sou pai. Não, eu sou pai. Tem um Antônio, tem um Gugu lá, eu sou pai. Mas já parou para pensar o que é ser pai? E você que ainda não é pai, você já parou para pensar o que é ser pai? Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos, olha só. Pai não é aquele que dá o primeiro alimento no próprio copo. Pai não é aquele que dá o primeiro alimento na própria colher, no próprio garfo. Pai não é esse. Pai é aquele que provê, irmãos, olha só, as necessidades no decorrer do crescimento, irmãos. Pai é aquele que vai estar junto, irmão. Pai é aquele que vai estar junto quando o filho é reprovado. Vai falar, filha, olha, não é couro não. Vamos ver aqui o que aconteceu. Às vezes o papai ficou distante, vai ficar perto aqui agora. Pai é aquele que pega o boletim quando o filho passa, celebra com ele, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um refrigerante. Pai é esse, irmão. As coisas mais simples, irmãos. Porque o que nós pensamos? Não, meu filho vai passar, eu tenho que dar um presente, eu tenho que dar um telefone, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Não, irmão, deixe algo nos seus filhos que ninguém pode tirar. Telefone estraga, telefone passa de geração. Agora aquilo que você deixa nele, ninguém tira, irmãos. Ninguém vai tirar. Então nós temos que preocupar com isso. Então não preocupe com o primeiro alimento que você está dando. Preocupe com o crescimento que você está dando para ele no decorrer da caminhada, irmão. No decorrer do crescimento. Olha só, um pai de verdade, mesmo distante, irmãos, olha só, ele não é ausente. Você pegou isso aí? E tem muito pai que presente é ausente. Então nós precisamos entender isso, que um pai de verdade, mesmo distante, ele nunca vai estar ausente. É isso que nós precisamos abraçar. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Então seja sensível aos seus filhos. Às vezes o que os seus filhos querem falar para você é isso aí. Fala, pai, eu só queria que o senhor estivesse mais perto de mim, pai. Eu só queria que o senhor sentasse e me ouvisse, pai. Eu só queria, pai, que eu pudesse falar para o Senhor as minhas falhas, sem o Senhor me ser grosso, sem o Senhor me expulsar, sem o Senhor me mandar embora. Porque o texto que nós lemos aqui, o pai não manda embora. Porque pai de verdade não manda embora. Mesmo que o filho saia, pai de verdade, ele sabe que um dia o filho vai voltar. Pai de verdade, irmãos, olha só. Ele olha para sua filha para projetar ela, irmãos, para uma família do futuro. Pai de verdade é assim. Pai de verdade, ele não vai associar a mãe, vai lá conversar com sua mãe, vai lá perguntar a sua mãe. Pai de verdade, ele vai assumir a responsabilidade e vai preparar a filha, irmão, para que ela possa ver nele o que ela quer para a sua família. Tem muita filha, irmão, que não é porque ela não tem sonho de casar, é porque dentro de casa ela não vê espelho para que ela possa ter uma família. Tem muito filho que não é porque ele não quer casar, é porque dentro de casa ele não tem espelho para que ele possa ter uma família. Às vezes ele está doido para ser independente, não para que ele possa casar com alguém. Sabe onde existem muitos casamentos frustrantes? Sabe por que existe muito casamento precoce, não? Porque às vezes o filho ele quer sair de casa, ele não quer casar, ele quer sair de casa, ele não aguenta aquela família que não é respaldo para ele, ele não aguenta aquela família que não é exemplo para ele, então ele quer sair da presença daquela família. E o que ele faz? Ele casa precocemente. E aí ele reconhece que ele não vai conseguir dar para a esposa, porque o que ele não aprendeu nada dentro de casa.
Está entendendo, irmão? Pastor, o que eu faço? Busca o Senhor como você está buscando aqui. Seja um filho diferente. E você possa dizer em nome de Jesus, como eu várias vezes disse: eu não tive pai, mas não é por isso que eu vou deixar de ser pai. Eu posso não ter uma família que acreditou em mim, não é por isso que eu vou ter uma família que vai acreditar em mim. O que você está querendo dizer, pastor? Que você precisa fazer o contrário. Nós precisamos fazer o contrário. Aleluia. Um bom pai é aquele que é querido, amado, lembrado em todos os dias e não só no dia de agosto. Tem pai que recebe uma cueca só no dia de agosto. Tem pai que recebe um par de meia só no dia de agosto. E é uma vergonha você dar uma cueca ou um par de meia para o seu pai. Que esse pastor é o que eu tenho. Então não dê cueca, não dê meia. Faça lá um almoço, esteja presente. Fala: pai, olha, hoje o meu dia é do Senhor. Onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Onde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. Isso vai ser melhor do que a meia e do que a cueca. Está entendendo, irmão? Então o seu pai precisa ser lembrado todos os dias. Irmão, eu quero dizer para você aqui, sem demagogia, sem orgulho, sem soberba, irmãos. Olha só, os meus filhos são exemplos nessa questão. São exemplos nesse quesito. Eu não sou lembrado só no dia, irmãos, olha só, no dia dos pais. Eu sou amado, irmãos. Eu sou cuidado. Eu sou valorizado por eles todos os dias. E é lógico que no dia dos pais a gente recebe um agrado melhor, né? No dia dos pais a gente recebe um agrado melhor. Mas a gente precisa entender isso. Olha os pais, olha só, irmão. Os pais vão receber um feliz dia dos pais, como muitos pais receberam aqui hoje. Mas o que nós pais mais queremos ouvir é: eu te amo. Às vezes você dá aquele feliz dia dos pais entre os dentes. Vem cá, pastor Renato. Gente que às vezes fala assim, ó: ei pai, feliz dia dos pais. Nem olha no olho do pai. Verdade. Ei pai, feliz dia dos pais, que se ama, pai, feliz dia dos pais. Meu pai, eu não tive um dinheiro para dar o seu presente, mas feliz dia dos pais. Ô pai, você é o melhor pai do mundo. Eu não sei se isso foi uma revelação para você, pelo que você fez, ou pelo que você está fazendo, mas a gente precisa melhorar. E o pai precisa fazer, sabe o que, irmãos? Quando o filho vem desse jeito, fala: não, filho, olha para mim aqui, ó. Olha meus olhos. E fala tudo que você está falando olhando nos meus olhos. Quebra a barreira. Quebra o impedimento. Quebra, irmão, em nome de Jesus. Porque se você não quebrar, seu filho vai continuar sempre assim. E vai chegar um dia que nem isso ele vai dar para você. Então nós, irmãos, nesse dia, nós não queremos ouvir. E os bons pais, além de ouvir dia dos pais, eles vão ouvir isso. Eles vão ouvir o eu te amo. Irmãos, isso é uma satisfação inexplicável. E esse eu te amo a gente não vai ouvir só em agosto. A gente vai ouvir de janeiro a janeiro, no nome de Jesus. É o que a gente precisa ouvir. Então vamos voltar para o texto aqui para que a gente possa fechar no nome de Jesus. Olha só, vamos olhar aqui, irmãos. Vamos olhar aqui com um olhar de amor. Olha só, o pai estava esperando o retorno do filho. E quando o viu, olha só, o pai correu, abraçou e o beijou. Olha, irmão, se nós fôssemos pegar para pintar esse quadro, Ezequiel, olha que quadro lindo. Imagine na sua mente, irmão, o pai avistando o filho e começando a correr de encontro ao filho. Imagina que quadro lindo que não vai dar. Pegando assim os pontos e o momento que o pai abraça, que o pai beija. Olha que quadro lindo, irmãos. Mas eu quero dizer para você que o nosso Pai Celestial, Ele também anseia para que eu e você, para que nós corramos para Ele, irmão. Para que nós corramos para os braços do Pai. Ele deseja isso em nome de Jesus. Irmão, se o seu pai não consegue ser exemplo para você, olhe para o Pai Celestial, que Ele será um grande exemplo para você. Aleluia. Hoje eu recebi, irmãos, olha só, muitas homenagens aí dos membros, dos líderes. E eu sempre falava para eles: gente, olha que honra, irmãos. Que honra, é uma honra. Mas dentro de mim eu falava: isso aumenta a responsabilidade, irmão. Isso aumenta, irmãos, olha só, a minha comunhão com Deus. Por quê, irmãos? Porque eu não posso falhar como pai. Embora o pai não é perfeito, irmão. Mas eu sempre vou correr para corrigir os meus erros e ser exemplo no nome de Jesus. Esse pai, irmãos, olha só, retrata para nós o amor e a compaixão
como já disse aqui do Pai Celestial, o Pai não se importava quanto tempo o filho estava fora, irmãos. Ele não se importou. Já viu que tem gente que o filho quer voltar, o pai fala, mas você viu o que você fez comigo? Mas você viu o que você fez? Nossa, você me chateou, você me entristeceu. Aqui a Bíblia não mostra esse diálogo. O pai não estava se importando quanto tempo o filho foi. O pai não estava se importando com o que o filho gastou. Por quê? Porque o filho agora estava em casa. Tudo que o pai queria era abraçar. Tudo que o pai queria era beijar. Tudo que o pai queria era passar o melhor momento com aquele filho que voltou, irmão. Era tudo que o pai queria. Então isso vai ensinar algo para nós. O pai não estava se importando, irmãos. Olha só, a Bíblia diz que ele estava no meio de porcos, irmãos. Lembra aí quanto tempo tinha que ele não tomava banho. Ele chegou fedendo, porque a primeira coisa que o pai falou foi: troca a roupa dele. Mas o pai não se importou com aquele cheiro. O pai abraçou, o pai beijou, irmão. O pai não se importou com o que aquele filho estava. A importância do pai é que ele estava em casa, irmão. Ele não estava preocupado se o filho estava maltrapilho. Ele não estava preocupado, irmão, se o filho estava fedendo, se o filho estava descalço. Por quê? Porque agora o filho estava em casa. Mesma coisa é Deus, irmão. Você não sabe o quanto Deus se alegra quando você senta nessa cadeira. Você não sabe o quanto Deus se alegra quando você entra nessa igreja. Estou dizendo para você que é membro daqui, para você que às vezes não é membro, mas quando você vai em uma igreja, quando você está em um culto, você não sabe o quanto Deus alegra. Por quê, irmão? Porque todos os dias precisamos voltar para a casa do Pai. Todos os dias precisamos voltar para a casa do Pai. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui, para a gente orar, irmão. Eu queria que você lembrasse de alguém. Alguém que você ama. Alguém que você anseia que esteja na presença de Deus. Tem alguém? Eu queria dizer para você uma coisa, olha só, como esse pai aqui, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que continuar acreditando, irmãos, que um dia vai voltar. E preste atenção que a gente não precisa falar muita coisa não. Basta dizermos assim: olha, Jesus, eu creio que o Senhor pode. Então feche seus olhos. Eu queria que a gente tirasse aqui 2 minutos para nós orarmos por essa pessoa. Hoje você está aqui, que eu estou ouvindo essa palavra. Hoje você está aqui tendo a oportunidade. Tem alguém que você ama aí, que às vezes ele pode não ter essa oportunidade. Mas se nós começarmos a orar, se nós começarmos a buscar o Senhor vai fazer a milagre. O Senhor vai trazer de volta. Então eu queria que você orasse aí agora. Eu queria que você começasse a orar, citasse o nome dessa pessoa e falasse: Jesus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Sei que o Senhor pode. Eu sei que o meu irmão Carlos Alexandre. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu amo tanto ele, Senhor. Sofro tanto quando eu vejo ele. O meu desejo é ver ele pagar tudo. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Visita, Pai, em nome de Jesus. Visita o meu filho. Eu sei que o Senhor pode. Visita, Pai. Visita o meu sogro, Pai. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que existe uma força sobre a igreja, uma força sobre a oração, Pai. Nós queremos exercer ela nessa noite, em nome de Jesus. Vamos, querido, você ama essa pessoa, querido. Você ama essa pessoa, então, em nome de Jesus, fale para o Senhor e diga: Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode quebrar as cadeias, Jesus. O Senhor pode trazer de volta, Jesus. Nós oramos, Pai, ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, Jesus. O Senhor pode.
pedimos nessa noite. Vá de encontro, Senhor. Vá de encontro a cada pessoa que está sendo colocada diante do Senhor nessa noite. A tua igreja está expressando, meu Deus, em nome de Jesus, uma atitude de amor. Ela está colocando diante do Senhor alguém que ela ama. Eu creio que esse pai aqui, ele colocava o filho diante do Senhor todos os dias. Todos os dias ele colocava diante do Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai, que o Senhor alcance, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance, Pai, em nome de Jesus. Às vezes você não vai colocar alguém dentro que você ama. Às vezes você vai colocar você mesmo. Porque você tem sido, olha só, uma dor para a sua família. Você tem sido um câncer para a sua família. Você tem sido um problema para a sua família. Então coloque você e fala: Jesus, o Senhor pode. Jesus, o Senhor pode na minha vida. O Senhor pode mudar esse quadro. O Senhor pode quebrar essas cabeças. O Senhor pode fazer. Ore, querido. Ore. O Senhor deu uma arma para a igreja. O Senhor entregou uma arma para nós. Uma arma que dificilmente ela será tirada. Uma arma que dificilmente ela perderá a força. Uma arma que dificilmente perderá a batalha. Então, no nome de Jesus, usa ela. Usa ela. Vamos ser pais diferentes. Vamos ser filhos diferentes. Vamos ser pessoas diferentes. Vamos começar a fazer algo diferente em nome de Jesus. Vamos começar a declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que os nossos filhos e a nossa família precisa aprender em Deus, vai aprender conosco. Vai aprender conosco, vai passar por nós. Vai passar por nós. Vai passar por nós. Vai passar por nós em nome de Jesus. Fica de pé, querido. Fica de pé. Coloca a mão na altura do teu coração. Oh, aleluia. Você já orou aí por alguém? Você já apresentou alguém? Agora apresente a sua vida. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Nós vamos nos preparar para cear. Eu quero te convidar a olhar para dentro de você. Não permita, querido, que aquilo que fez você chegar aqui no culto, às vezes angustiado, triste, às vezes até mesmo nervoso, não permita que isso impeça você de ter comunhão com o Senhor. O que eu faço, pastor? Se arrependa. Mas se arrependa.